Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância, que eu tenho certeza que você já tem em casa, ou já usou no passado, ou quem sabe ainda vai usar no futuro. São vitaminas e outros suplementos. Quem me acompanha sabe que eu já uso uns 10 compostos mais ou menos. A Glória Maria causou nas redes, confessando que usava 100 comprimidos por dia. Mas será que todos precisam fazer suplementação? Será que tem algum risco utilizar a suplementação sem acompanhamento? Bom, por isso que eu estou aqui com esse time de especialistas que nós vamos responder todas as suas dúvidas, descobrir se é mito ou verdade aquilo que você está pensando sobre suplementos e vitaminas. Então fique conosco até o final desse episódio. Mas o que são suplementos? São compostos destinados a oferecer nutrientes, seja vitaminas, minerais, macronutrientes como proteína, carboidrato, lipídios, que não estão sendo consumidos através da alimentação por algum motivo. Pode ser uma deficiência ou pode ser por uma dificuldade de ingerir esses alimentos. Por exemplo, um bebê quando nasce, ele recebe uma suplementação de ferro porque na alimentação que ele tem, não tem esse nutriente. Já em contrapartida, o idoso, ele precisa suplementar algumas vitaminas que naquele momento são mais importantes para ele e só o aporte alimentar não é suficiente. Por exemplo, a vitamina C. A recomendação diária é de 90 miligramas por dia. São mais ou menos 3 laranjas. É possível comer 3 laranjas por dia? É possível, mas de repente tu vai conseguir comer todos os dias 3 laranjas e não vai deixar de lado outros alimentos que também são importantes para você? Então eu vou te perguntar, Egípcio, sobre um mito e verdade para nós começar aqui. Lembrando da vitamina C aí da laranja, é verdade que ela ajuda a prevenir resfriados? É mito, pessoal. Então, essa história, Gabi, ela começou mais ou menos na década de 60, quando um famoso pesquisador da área da química, o Linus Pauling, ganhou o prêmio Nobel de Química. Só que ele teve uma, digamos assim, uma observação muito curta. Ele percebeu o quê? Que ele tomava vitamina C, enfim, comia laranja, suco de limão, alimentos cítricos que são bem ricos em vitamina C e não ficava resfriado. Então, ele concluiu que por A mais B, ele não ficava resfriado por causa da vitamina C e escreveu um livro. Ele não se deu por vencido só de passar para os amigos dele. Ele resolveu escrever um livro que é Vitamina C, Gripes e Resfriados. Então, aí que começou essa história de por que a vitamina C está ligada ao resfriado. Logo depois, foram feitos vários estudos e foi comprovado que não tem relação. Na realidade, a vitamina C ela não atua contra o vírus, tanto do resfriado quanto da gripe, nem da Covid. Então, ela atua como? Ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico, ela vai nos ajudar na cicatrização de feridas, ela é muito utilizada no pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, para ter uma cicatriz bacana. E também ela atua de uma forma muito legal, que é ajudar ao ferro ser fixado no nosso organismo. Então, aquela história de comer uma feijoada junto com a laranja não é à toa. Isso não é cultura popular brasileira, isso tem ciência atrás. Então, aquela caipirinha de limão, ela também tem a sua vitamina C lá que vai te ajudar na fixação do ferro. Mas daí a gente vai se perguntar, quando que eu tô com vitamina C baixa? O nome dessa deficiência é escorbuto. A gente estudou lá no 2º grau, tinha até musiquinha que as nossas professoras nos ajudavam para lembrar. Ela vem como? Com fadiga, com uma dificuldade de cicatrização, com irritação e até mesmo sangramento gengival. Então, esses são alguns indícios que a gente pode levar a pensar que a gente está com déficit de vitamina C. Muito bom, Gi. E é importante perceber o quanto um nutriente comunica com o outro, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem alguma suplementação em horário errado, com alimentos inadequados, ou até mesmo com outro suplemento que compete com aquele, que é o caso do ferro e a vitamina C, é muito bom utilizar eles juntos, né? E na cardiologia, Cíntia, tem alguma vitamina, algum suplemento que ajude a prevenir ou até tratar a hipertensão? Olha, Gabriela, eu acho que eu vou dizer que isso é mito. Porque a gente não tem nenhum consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia uma recomendação para fazer prevenção de pressão alta, de qualquer cardiopatia e utilizando suplementos como vitaminas e outras substâncias que a gente vem conversar aqui nessa roda hoje. Inclusive, o que a gente tem nos nossos estudos, esses estudos da cardiologia que são feitos com tantos pacientes, visto que as doenças cardiovasculares são tão comuns, são tão prevalentes. Então, a gente tem muitos estudos com muitas pessoas em que a gente pode observar os efeitos de fármacos, de alimentos, de suplementos. E o que a gente observa sempre com comprovação é que a prevenção ou mesmo o tratamento de doenças como hipertensão
pode ser feita com alimentos ricos, por exemplo, em potássio, com a redução do consumo de sal, de álcool. Então, a gente não está falando aqui de suplementos, mas sim de alimentos que a gente tem todos muito bem descritos na dieta DASH, na dieta do Mediterrâneo, tá certo? Então, mito. Muito bom. A gente está sempre à procura de uma fórmula mágica. E a gente sabe que o melhor é mudar os hábitos de vida. E sim, para daí sim conseguir prevenir. Mas falando ali de ter mais energia, mais disposição, o que tu acha, Carla? Na suplementação, mito ou verdade que algum suplemento pode te dar mais energia ou pode até ajudar na inflamação? Vamos parcial, assim. Primeira pergunta. Tá ali relacionado à inflamação. O que nós sabemos? E eu vou dizer para vocês que a resposta não é meramente mito, né? Tem um fundamento científico. Então, dentro da vasta área, assim, tudo que a gente vai falar aqui de vitamina, suplemento, vamos pensar exclusivamente na família do complexo B. Tá? Aquele monte de vitamina, que é vitamina B1, vitamina B2, B9, B12, é uma família gigante. E qual é a importância dessas vitaminas relacionada à nossa produção de energia? Por quê? Toda vez que a gente metaboliza o carboidrato, toda vez que a gente metaboliza a proteína, os aminoácidos, ou que a gente produz neurotransmissores lá para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso, a gente precisa do complexo B, dessas vitaminas dessa família. Então, elas auxiliam muito na nossa produção de energia. Então, quando eu falo assim, olha, eu estou produzindo energia através da minha dieta. Hoje eu comi arroz e carne, comi carboidrato, comi proteína. Para eu metabolizar esse arroz e essa carne, eu vou precisar do complexo B, daquelas vitaminas do complexo B, para que eu consiga metabolizar e, consequentemente, chegar na produção de energia que vai estar lá dentro das mitocôndrias. Mas as mitocôndrias são uma estrutura que estão lá na estrutura, nas nossas células, e que elas vão fornecer a nossa energia. Então, quando tu fala assim, Carla, é mito ou verdade? É verdade. Tá relacionado. E outro exemplo, assim, que eu acho que é bem interessante, vamos falar assim do nosso cérebro, né? Eu falei de neurotransmissores. O cérebro, ele tem o peso de 2% do nosso corpo. Então, eu peso, vamos supor assim, alguém que pesa 60 quilos, 2% é o peso do cérebro dele. Mas esse cérebro, ele consome 20% da energia que a gente consome diariamente. Então, eu vou precisar de muita vitamina, muito complexo B, muitas vitaminas dessa família, para que eu produza energia suficiente para o meu cérebro funcionar de forma adequada. Então, acho que dá para entender a importância dessa vitamina. E relacionado à inflamação, né, que era a segunda pergunta. Então, tem uma gama gigante de vitaminas e suplementos que vão modular a nossa resposta imune, que vão modular para mais ou para menos. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a cúrcuma. Tá? E eu achei bem interessante, porque tem uma revisão da literatura que fala da cúrcuma relacionada aos pacientes oncológicos. O que os pesquisadores fizeram? Eles produziram cremes, né? Então, uso tópico com cúrcuma, para que a gente pudesse usar profilaticamente naqueles pacientes que estavam fazendo quimioterapia e que a gente sabe que desenvolve dermatite, que é uma reação inflamatória ao tratamento oncológico. E esses pacientes que usaram a cúrcuma tópica evoluíram super bem. Então, eles tiveram uma menor incidência desse tipo de dermatite. Então, é uma coisa que chama atenção. Então, eu posso também modular o meu sistema imune, até com uma forma tópica, né, com um creme, trazendo um benefício bem importante para o indivíduo e para o paciente. E olha que interessante que nem sempre a suplementação precisa ser através de um comprimido. Tem bastantes pacientes que têm dificuldade de ingerir esse comprimido ou têm dificuldade do sabor da cúrcuma, que é o açafrão que a gente utiliza na nossa culinária, e pode ser também de uso tópico. Pois é, Gabi, eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui que tem 2 exemplos clássicos de indicação da complementação do complexo B, que são os pacientes pós-cirurgia bariátrica, que acabam precisando dessa complementação porque a absorção já não é mais a mesma, e os pacientes alcoólatras, que isso acaba faltando no cérebro e eles acabam tendo alterações neurológicas pelo simples fato de não conseguirem absorver essa vitamina. Então, quando a gente repõe para eles, parece que é retirar com a mão aquele distúrbio que ele está apresentando. O mundo das vitaminas e minerais é fantástico. A gente tem 13 tipos de vitaminas diferentes, 14 tipos de minerais. Então, a gente vai comentando aqui com vocês alguns destes e tirando todas as dúvidas, respondendo se é mito ou se é verdade. E agora, uma questão específica de uma vitamina. A vitamina E ajuda a prevenir o câncer? É mito ou verdade, Carla? É mito.
tá? Nós já queríamos todos tomar vitamina E e ficar livre do câncer. Não, assim, gente, o que precisa ficar bem claro aqui? Todas as vitaminas têm um lado positivo e um lado negativo, que a gente sabe, né? Conforme a dose, tem o veneno e tem o medicamento. Atribuir exclusivamente à vitamina E a prevenção do câncer é uma coisa muito complicada, porque é uma cascata de eventos até tu desenvolver uma doença deste porte. Então, eu não posso atribuir, nem posso prescrever exclusivamente uma vitamina E para os meus pacientes, dizendo, olha, vamos tomar vitamina E que nós vamos prevenir o câncer. Mas, entrando nesse contexto, existem outras vitaminas que têm ações anti-inflamatórias também e que podem ter até uma ação anticancerígena. Claro, gente, não quando usada isoladamente. Aí vem a vitamina C e a vitamina D, que também tem essas ações, e eu acho que depois a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre elas. Vamos entrar um pouquinho mais sobre elas. Mas antes, vou ver se eu consigo uma notícia boa aqui para nós. Gisele, é mito ou verdade que o zinco ajuda a permanecer por mais tempo a toxina botulínica em ação no nosso organismo? Olha, é mito e verdade. Porque tem trabalhos que recomendam o uso do zinco, porque o botox, a toxina botulínica, né, o botox é o nome comercial, ele age na musculatura e ele, para fazer efeito, ele precisa do zinco. E aí, há trabalhos que dizem que não tem como medir, por exemplo, uma pessoa ingerir o zinco. Será que o zinco vai lá naquele lugarzinho para ajudar o botox? Mas há trabalhos, como eu falei anteriormente, que foi prescrito o zinco mais a fitase, que é uma enzima que acaba agindo nos fitatos, que eles impedem a ação do zinco. Os fitatos são, eles aparecem nos grãos que a gente ingere, feijão, arroz, e eles acabam prejudicando a absorção do zinco. E como o botox precisa do zinco para fazer o seu efeito, foi usado nesse trabalho a suplementação de zinco mais fitase por poucos dias, uns dias antes da aplicação do botox e uns dias após, e houve um ganho de 30% na durabilidade da toxina botulínica. Isso, mais ou menos, é importante? É, porque a toxina botulínica é um dos tratamentos mais procurados nos consultórios estéticos, porque realmente ameniza as rugas, suaviza as marcas de expressão e dá um ganho na aparência, tornando a aparência mais jovem. Então, ganhar mais ou menos em torno de 2 meses, porque qual é a média de duração do botox? Entre 4 e 6 meses, é bastante. Mas tem que ver outros fatores para ter essa durabilidade dessa toxina. Por exemplo, o paciente bariátrico, ele já está com outras deficiências, não vai ser só o zinco que vai ajudar a melhorar a absorção do botox, a atividade do botox e ele durar mais tempo. Por exemplo, o paciente alcoólatra, um paciente fumante, um paciente que não toma água, um paciente que toma muito sol e acaba formando muitos radicais livres. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer para ter um ganho na nossa aparência. Não adianta achar, eu vou fazer o botox e vou tomar o zinco e vai resolver as minhas rugas, as minhas linhas de expressões e eu vou ficar mais jovem. Não, precisa ter todo um conjunto de cuidados na alimentação, principalmente para ter esse ganho na sua aparência. Muito bem, Gisele. Gabi, posso fazer uma pergunta? Porque eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Claro. Então, quer dizer que quando a gente faz botox, não dá para comer arroz e feijão depois? Pode comer. Eles são ricos em fitatos e esses fitatos, eles acabam diminuindo a absorção do zinco. Mas, se tu tomar o zinco fitase, ela vai inibir a ação desses fitatos sobre o zinco. Mas isso não é o mais importante. Quando a gente faz a toxina botulínica, a gente precisa ter certos cuidados, tipo, não fazer atividade física durante 4 horas, não deitar para a toxina ficar naquele local, não migrar. Então, esses são os cuidados mais importantes. Mas, se tu tiver uma alimentação rica, que tu tenha uma boa fonte de zinco dos alimentos, ele vai agir junto com a toxina, ele vai ser um cofator. O cofator, o que é um cofator? O cofator é aquele que joga no mesmo time. Ele vai jogar no time do botox para ele ter o efeito na musculatura e paralisar essas marcas de expressão. Tá, mas falando em atividade física,
quem faz bastante atividade física usa creatina. Ela aumenta a força para atividade física? É verdade, mas calma que ninguém vai virar o Hulk porque tá tomando creatina, tá? Ela realmente aumenta um pouco a força. Vários estudos fizeram comparando quem utilizava creatina e quem não utilizava. E o que ela faz? Ela consegue levar mais líquido para dentro do músculo. Então, ela tem uma retenção intramuscular. E com isso também leva mais nutriente, acaba tendo uma síntese proteica maior. Os voluntários que participaram dos estudos, mostraram um aumento no número de repetições. Então, quem conseguia fazer 10 repetições com aquele mesmo peso, começou a fazer 11, 12, o que deu um aumento significativo na expressão de fibras musculares e também na força. Então, é verdade, a creatina aumenta a força. E a creatina, ela não é só depositada nos músculos, ela também tem um depósito importante no cérebro. E é verdade ou mentira que a creatina ajuda a prevenir o Alzheimer? Infelizmente é mito, mas eu tô torcendo que os estudos provem o contrário. O que vem acontecendo? Vários estudos vêm mostrando que a creatina age numa proteção neural, ou seja, ela diminui a redução da nossa perda de memória. Mas ainda não tem nada muito claro que vai prevenir o Alzheimer. Tem vários estudiosos que estão bem esperançosos com relação a isso. Então, eu creio que se a gente for fazer um podcast daqui a uns 2 anos, isso vai ser verdade. Eu acho que só esse fato dela já nos ajudar como uma proteção neural, ela já é um benefício muito grande, né? Dizer que vai prevenir uma doença tão complexa que é o Alzheimer é difícil a gente poder afirmar. Mas ainda falando dessa parte mais atlética, né, de nutrição esportiva, o whey também causa bastante dúvida. As pessoas estão utilizando desde adolescentes, adultos, idosos. Mas, Gypsy, me ajuda a responder essa pergunta. O whey, especificamente, pode provocar problemas nos rins? Então, é mais um mito. Só sobrou mito para mim hoje, né? Estamos desmistificando. O whey, ele é proteína. Então, num paciente jovem, ou enfim, num paciente saudável, de qualquer idade, que não tem nenhum problema renal, ele não vai ser a causa desse problema. Então, não é porque eu estou tomando whey que vai causar uma insuficiência renal. E eu vou parar na hemodiálise. Porém, aquele paciente que já tem algum grau de dano no seu rim, ele deve ser muito bem avaliado pelo seu nefrologista se ele tem capacidade de ser suplementado com proteína. Porque a proteína, ela pode o quê? Ela pode acelerar a piora desse rim. Muito interessante, Gypsy, porque várias pessoas vêm me procurar no consultório com essa preocupação de que se usar o whey vai prejudicar o rim. Então, já esclarecemos que é um mito. E esses utilizadores de whey protein, muitas vezes buscam um ganho de força, um aumento muscular. E é importante lembrar que para ganhar isso, a gente precisa de um tripé, né? Falo muito para meus pacientes isso. A gente precisa treinar, precisa de uma alimentação saudável, mas também precisa dormir bem. E para dormir bem, é mito ou verdade que a melatonina ajuda para o sono? É verdade, mas há algumas controvérsias com relação à prescrição indiscriminada assim, de melatonina e até mesmo o uso liberado agora que a gente tem desde 2021 pela Anvisa em todas as farmácias sem prescrição médica. Bom, primeiramente, a melatonina, que a gente entende como um suplemento, é um hormônio. E esse hormônio é a nossa base do nosso ritmo todo fisiológico das nossas 24 horas, tá? A gente chama isso de ritmo circadiano, que é como a gente funciona de dia e à noite, incluindo aí como é que vai funcionar o nosso intestino, alterações que a gente tem cardiovasculares, de temperatura corporal. Então, quando a gente usa a melatonina sem uma indicação médica, o que pode acontecer? Um desequilíbrio nesses nossos sistemas fisiológicos. Mas e como é que a melatonina age no nosso organismo? Então, a gente recebe um estímulo visual nos nossos olhos, e aí esse estímulo chega lá na nossa glândula pineal, dentro do nosso cérebro, e ele produz a melatonina. E essa melatonina, então, como eu já disse, vai regular todos os nossos processos fisiológicos e vai avisar o nosso corpo que está na hora de dormir. Então, aí vai acontecer um monte de coisa. A gente vai mudar o nosso jeito de absorver nutrientes, de produzir insulina, a gente vai ter alterações do nosso metabolismo do fígado, tudo isso propiciando um sono adequado. Então, a melatonina está intimamente ligada à nossa qualidade de sono, mas ela não é um remédio e ela não pode ser utilizada
sem uma indicação precisa médica. Tanto que a gente não tem uma indicação hoje precisa, por exemplo, para tratar insônia com melatonina. A gente tem casos bem específicos que são, por exemplo, pacientes que têm deficiência visual, que não têm o estímulo da luz, e aí acabam tendo esse sono prejudicado por causa disso. Outras pessoas que têm aquele problema de muitas viagens, com muito fuso horário, que também vão ter essa dificuldade de regular o seu ritmo circadiano de hormônios devido à ausência ou à presença de muita luz durante muitas horas. E também a gente tem, por exemplo, já li sobre indicação para algumas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, realmente, são indicações bem específicas. E a gente não deveria utilizar a melatonina no horário que a gente deseja, como um auxílio para o sono, para a gente tentar dormir melhor. Porque se a gente tem um estilo de vida saudável, a gente está produzindo a melatonina do jeito certo. E a gente pode até, com essa suplementação errática, ultrapassar as doses fisiológicas e ter todos os efeitos colaterais da melatonina, que são uma sonolência excessiva, dificuldade de concentração, a gente pode ter dor abdominal, dor de cabeça, a gente pode ter ansiedade, piora dos quadros depressivos. Então, ela não é tão simples assim utilizar sem ter uma boa indicação. Não é porque a Anvisa liberou que todo mundo deve sair usando, né? Como todos os suplementos, a gente tem que saber o horário específico de ser utilizado, por que pessoa e a dose. Não é a dose que é boa para a Cíntia, vai ser boa para mim. Outro suplemento que está muito em alta e que, se tu perguntar aí para os teus amigos, aposto que metade deles está usando, é a vitamina D. A vitamina D era muito conhecida como a vitamina do sol, mas ela pode substituir o sol, Gypsy? Veio uma verdade para mim agora. Sim, ela pode ser substituída. Então, a suplementação da vitamina D pode ser substituída pela exposição solar. Porque nós temos 3 formas de sintetizarmos a vitamina D. Uma delas é através da alimentação. Porém, é muito difícil nós conseguirmos alimentos que tenham um índice alto de vitamina D. Por exemplo, o salmão tem que ser selvagem, não pode ser o salmão que a gente compra no mercado, que é de cativeiro. Uma alta ingesta de cogumelos também e peixes gordurosos, o que é muito difícil no nosso meio, né? Outra delas é a exposição solar. O que nós temos visto? Que pela alta incidência de câncer de pele, nós temos falado muito mais sobre protetor solar, sobre não pegar sol. Então, a exposição solar tem diminuído. E aí sobra a suplementação. Então, hoje, a suplementação acaba sendo a principal fonte de vitamina D. O ideal, falando na população geral, não de casos específicos, é que seja acima de 30 miligramas por decilitro. Quais são os sintomas, então, que se apresentam quando nós temos uma deficiência de vitamina D? O cansaço acaba sendo o principal deles. Queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, irritabilidade e dor muscular. Então, a suplementação de vitamina D acaba sendo necessária em casos como esses. Vale lembrar também que a vitamina D ela está muito ligada com o cálcio. Tanto que nós vemos as pacientes com menopausa, que têm uma queda na absorção do cálcio, serem tratadas com associação de cálcio e vitamina D. Porque ela é muito importante não só para os ossos, mas para a musculatura. E falando na musculatura, nós temos músculos na parede das artérias. E isso acaba sendo uma forma de complementar e ter uma saúde vascular melhor. Muito bem, Gypsy. É importante a gente ver que a suplementação ela realmente vem para nos ajudar, desde que a gente use com parcimônia. Então, os suplementos a gente pode usar ao nosso favor, desde que bem orientados. Uma dificuldade bem grande que as pessoas têm é de adquirir esses suplementos, que é o caso do ômega 3. Ele se tornou tão popular, mas como escolher o melhor ômega 3 para te adquirir? Hoje em dia existem no mercado vários valores. É importante a gente cuidar o conteúdo de cada cápsula, né? O quanto que tem de EPA e DHA em cada cápsula que oferece. Então, muitas vezes o valor está relacionado à quantidade do nutriente que realmente tu está procurando e não só à marca ou ao tipo de óleo que tu está comprando. Mas ainda falando em ômega 3, o que mais relaciona com ele é o nosso coração. Daí é contigo, Cíntia. Me conta aí. É mito ou verdade que o ômega 3 protege o coração? Olha, primeiramente, é mito. Mas a gente vai ter um asterisco aí, um adendo, porque existe um caso em que a gente pode utilizar. Na verdade, muitos estudos foram realizados com ômega 3
com esse objetivo de prevenir eventos cardiovasculares como infarto, AVC e morte por doenças de coração, insuficiência cardíaca. Entretanto, esses estudos grandes, com 15, 25 mil pessoas, foram realizados com pessoas que não tinham o exame de sangue feito, então a gente não sabia quanto de triglicerídeos eles tinham, porque o ômega 3 ele é utilizado para isso, para baixar triglicerídeos. E o que se observou ao longo de 5, 7 anos de seguimento nesses estudos? Que a incidência de morte por doença de coração era a mesma. Então, é por isso que cardiologista diz que ômega 3 não previne doença cardiovascular. Mas veja bem como esses estudos não foram bem delineados, porque a gente não tinha nem o exame de sangue basal desses pacientes. Agora, a gente teve um estudo que causou um fascínio aí na cardiologia, que foi o REDUCE-IT. Nesse estudo, para que falar o nome, né? Um monte de nome em inglês, aí nome feio, né? O que foi visto nesse estudo? Que pacientes bem doentes, aí a gente teve 8 mil pacientes, então pacientes que tinham diabetes e outros fatores de risco cardiovascular, como tabagismo, hipertensão, dislipidemia, que é problema de colesterol, obesidade, sedentários. Então, pacientes bem doentes, e também pacientes que já tinham doença de coronária, esses entupimentos, essas placas de ateroma. Então, esses pacientes que estavam bem medicados, que eram bem doentes, tá? Que já tinham doença estabelecida, já estavam usando as estatinas, que são os remédios que a gente tem com comprovação científica que baixam o colesterol e que reduzem mortalidade. Então, 93% desses pacientes estavam em uso de estatina, com LDL controlado, só que esse subgrupo aí de pacientes, esses 8 mil, eles tinham triglicerídeos altos. Então, esses doentes utilizaram uma forma purificada do EPA, que é um tipo de ômega 3 que tem só nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil, tá? E o que se observou ao longo de alguns anos? Que a mortalidade foi reduzida em 23% no grupo dos pacientes que utilizou esse ômega 3. Então, ficou muito evidente que a hipertrigliceridemia grave pode se beneficiar do uso de ômega 3, tá? Mas aí a gente tem que usar o ômega 3 lá dos Estados Unidos, purificado, e só nesses casos. Não é para a gente sair tomando ômega 3 para prevenir alguma doença cardiovascular se a gente não está tão doente quanto esses pacientes desses estudos. Como todo suplemento, a gente não vai sair tomando, não é para vocês pegarem nota de todos os suplementos que a gente falou e saírem adquirindo isso. Então, tem que ter conhecimento, ver a necessidade de cada um. E é o caso também do cálcio. Tem bastante pessoas que suplementam o cálcio sem saber realmente se é necessário ou não. A gente tem ele através da alimentação, com leite, produtos lácteos, e ele tem uma ligação muito grande com nossos ossos e nossos dentes, Gisele. É mito ou verdade que uma suplementação de cálcio vai nos ajudar a ter ossos mais fortes, dentes mais fortes? Olha, a suplementação de cálcio é a segunda mais utilizada pelos brasileiros. Só perde para os multivitamínicos. E o que acontece? O cálcio não tem um GPS que diz para ele assim, olha, tu vai lá e se fixa nos ossos e nos dentes. Ele é utilizado no início, na formação dos dentes, ele precisa-se dele na saliva para remineralização, né, dos ácidos que corroem os dentes, mas o cálcio não deve ser utilizado sozinho. Ele precisa da vitamina D, que vai melhorar a sua absorção. Ele precisa da vitamina K2, que vai levar ele lá nos ossos e vai fixar ele nos ossos. E ele precisa do maestro dos suplementos, que é o magnésio. O magnésio vai deixar com que o cálcio fique lá. Ele vai fazer com que o cálcio fique nos ossos e se fixe nos dentes. Então, a suplementação de cálcio não deve ser utilizada. Eu até me espantei quando eu li que ele é um dos mais usados suplementos, porque ele acaba, se ele não tiver essa indicação correta com esses outros suplementos, com a vitamina D, principalmente com a vitamina K2 e com o magnésio, ele vai se fixar em outros lugares. Ele vai se fixar nas artérias, ele vai se fixar
nas válvulas cardíacas, ele vai se fixar em outros lugares, nos rins, a acabar formando calcificações que vão fazer um efeito contrário. Vai ser pior a suplementação do que não usar. Se a gente comer 100 gramas de mussarela, a gente já ingere a quantidade diária que a gente precisa de cálcio. Então, não há necessidade da suplementação de cálcio. Muito bom, Gisele. É importante a gente ver que na alimentação a gente tem muitas fontes, então nem sempre precisa deste suplemento, e sim de uma alimentação bem variada, colorida, tentando seguir todos os macronutrientes que a gente precisa, que estão ali ofertados para nós no dia a dia. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que a Carla nos explicasse um pouquinho. Não de assunto não, que ainda estamos em vitaminas e minerais. Mas o Browning, ele tem algum suplemento que ajude a melhorar ele? Eu queria que tu explicasse aí para o pessoal o que é esse nome difícil aí de dizer, mas que vocês vão ver que é bem interessante. Tá, então, assim, o que é o Browning, né? O Browning, vamos aportuguesar o termo, né? A gente está tornando marrom. Então, como é que a gente fala sobre isso, assim, ó? Vamos pensar assim, ó, no nosso corpo, o que a gente tem? Tem tecido adiposo, que é a gordura. Nós temos 2 tipos de gordura, basicamente, a gordura branca e a gordura marrom. A gordura branca é aquela gordura ruim, vamos dizer assim, né? Todo o excesso que a gente ingere vai para aquela gordurinha, que é a gordura branca, e ali tem muitos triglicerídeos. A gordura marrom, ela está envolvida principalmente na termogênese, então ela é uma fonte de energia. E o ideal seria que nós tivéssemos mais gordura marrom no nosso corpo do que a gordura branca. O que é esse processo Browning? Então, a gente usa técnicas, vários mecanismos para tentar transformar ou recrutar cada vez mais os adipócitos marrons, né, para que a gente tenha mais gordura marrom. Consequentemente, essa gordura marrom, eu vou diminuir a incidência de obesidade nos pacientes, eu vou diminuir a resistência à insulina e, consequentemente, eu vou modular a resposta imune. Então, eu vou trazer, através da dieta e de outros mecanismos que eu vou falar aqui, uma resposta melhor. Então, eu vou conseguir controlar várias doenças autoimunes que estão relacionadas com o processo inflamatório. Como, por exemplo, gente, praticamente todas as doenças reumatológicas, diabetes, câncer, doenças neurológicas, elas têm um fundamento inflamatório. É porque o organismo está inflamado. E como é que eu vou agilizar esse processo, né? Eu estou falando para vocês, vamos produzir mais gordura marrom. Como é que eu faço isso? Bom, com algumas técnicas que a gente fala muito e a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo. Então, jejum intermitente, ele facilita isso, atividade física regular, uma microbiota saudável, então por isso que a gente vê tantos probióticos e prebióticos, por isso que a gente fala tanto disso, mas a ideia básica é modular a nossa resposta imune. Restrição calórica também vai ajudar nesse processo e alguns hormônios. Tem algumas substâncias, alguns nutrientes, principalmente os derivados da uva, os derivados da pimenta e a cúrcuma, né, com a curcumina, que eles ajudam também nesse processo que a gente conhece como Browning. Muito interessante, Carla. Várias pessoas com certeza não sabiam o que eram e agora trazem esse conhecimento e podem sim melhorar a sua saúde com essas dicas que a Carla acabou de nos dar. Mas entre os mitos e verdades, um muito comum é o colágeno. Bastante gente tem dúvida se o colágeno realmente tem a eficácia que ele oferece. Me conta aí, Gisele. A saúde, eu acho que pelo que a gente conversou hoje aqui, ficou claro que não existe uma regra e não é 8 nem 80. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo. Ele está presente nos ossos, nos músculos, na pele, nas artérias. Então, só que a suplementação de colágeno, tem estudiosos que falam que não adianta, porque são partículas muito grandes que a gente não consegue absorver. Mas hoje já se comenta do colágeno hidrolisado, o colágeno verisol, que seria já quebrado em aminoácidos menores e que ele poderia ser utilizado, no caso para o colágeno tipo 1, que é o da pele. Tem o colágeno tipo 2, que é o outro colágeno que protege as articulações. Mas falando especificamente do colágeno tipo 1, que é para a pele, então há estudos que comentam que realmente melhora. Há pacientes meus que comentam, eu tomo colágeno, não adianta. Outros falam, nossa, eu acho que melhorou minha pele, ou eu tomei um colágeno para as articulações e melhorou minhas dores. Fato é que
existem outras maneiras da gente melhorar o nosso colágeno, né? Que é a proteína que forma a nossa pele, que estrutura a nossa pele. Por exemplo, há outras maneiras da gente estimular colágeno sem tomá-lo, sem ser utilizado na nossa dieta. Por exemplo, com procedimentos estéticos, microagulhamentos, bioestimuladores, que vão estimular a nossa célula, que às vezes, pela idade ou por falta de outros suplementos, está paradinha, ela vai ter um start, ela vai ter um estímulo para começar ou a recomeçar a produção de colágeno. Mas entre usar ou não usar, às vezes, se a pessoa acha que melhora, não vai fazer mal. É uma proteína, o máximo que vai acontecer é que ela vai liberar e não vai ter o efeito, mas ela não tem efeitos colaterais significativos. Então, 5 dicas que a gente pode fazer para melhorar o nosso colágeno, em vez de usá-lo via oral, são não fumar, evitar açúcares, sono reparador, atividade física e evitar o álcool. Isso aí já vai melhorar a nossa pele, melhorar a nossa saúde e melhorar a nossa qualidade de vida. Muito bem. O colágeno, ele é uma proteína, né? E caso as pessoas estejam utilizando o colágeno como suplementação, é importante lembrar para a absorção ser melhor. Ele é uma proteína de lenta absorção, então deve ser utilizado sempre longe das refeições. Então, como essa dica de afastar o colágeno da alimentação, outros suplementos também devem ter esses cuidados. E espero que a gente tenha passado para vocês essas informações a respeito de como usar com parcimônia, com cuidado e utilizar da melhor forma possível para a sua saúde. Mitos e verdades respondidas, tenho certeza que vocês ficaram ainda com alguma dúvida que a gente não conseguiu responder. Então, por favor, nos deixem aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre suplementos e até, quem sabe, uma sugestão do próximo tema do nosso podcast. Até o próximo!